Tinha ido fazer compra no supermercado, eu estava sem carro e tinha um irmão que tinha uma picape, um saveiro. E esse irmão, vou te dar uma carona. Peguei minhas compras, joguei na saveirinho, fui na frente apertado com 3 pessoas na frente da saveiro, um carrinho pequeno. E eu parei no semáforo de uma avenida próxima à minha casa e algo me direcionou a olhar para o lado esquerdo. Do outro lado da rua tinha um muro e tinha uma pessoa assim, caída, encolhida, isso assim no sol quente do meio-dia, e eu falei assim, que vida, misericórdia. E quando eu olhei, Teu pai. meu pai. O que eu fiz? O que o Irmão senhor Miguel, fez? para o carro. Meu pai tá ali. Era meu pai. Entendeu? Era meu pai. Era meu pai. Sejam todos bem-vindos mais uma vez comigo, Zilda Araújo, aqui no Resgatando Valores. É sempre uma alegria, um prazer imenso sentar aqui para contar mais um testemunho. Hoje uma história impactante e eu já quero de início convidar a todos vocês. Pare um pouquinho, fique comigo até o final. Você irá ouvir uma história que pode mudar direções que você está prestes a tomar. Porque decisões mudam destino. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso pastor, que hoje é o nosso convidado para dividir essa história impactante. A Bíblia vai nos dizer que decisão, ela nos ensina que decisão moldam destinos. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também nos orienta a decidir com sabedoria, com fé e direção pelo Espírito Santo de Deus. E eu já quero dar boas-vindas ao meu pastor Ivan Azevedo, dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso Cantinho de Milagre, onde eu quero que o senhor fique muito à vontade. O senhor está à vontade? Obrigado, sim. Muito Para obrigado. contar essa história impactante que nos leva a crer mais que esse Deus ele pode mudar direcionamento quando nós decidimos entregar a nossa vida aos cuidados dele. Obrigado, missionária, por essa oportunidade de estar aqui. Me sinto honrado por Deus de fazer parte de tudo isso. Muito obrigado. Amém, amém. E nós que sentimos honrados também, né? Ele já esteve comigo aqui acompanhando um dos nossos pastores e ele começou a contar que ele também tem um testemunho de cura. Depois do meio do testemunho, da conversão, do chamado à obediência, eu gostaria muito que o senhor contasse essa cura que o senhor teve no meio de um culto onde ia existir a oferta. E se você que está aí, não fique só nos vendo, por favor, se inscreva no canal, faça seu comentário, faça seu pedido de oração, porque no final, o pastor Ivan irá orar por todos nós, decretando cura, porque é uma área onde Deus o usa poderosamente para ministrar cura em outras pessoas. Eu falo com muita segurança, porque eu venho acompanhando há algum tempo já, né? O trabalho do nosso pastor, e graças a Deus que ele teve coragem de sentar aqui para dividir essa história tão maravilhosa com todos nós. Sejam todos bem-vindos, não saiam daí, fica comigo até o final. Pega esse link e começa a chamar, convidar mais pessoas para vir aqui ouvir o que o Senhor vai falar através do testemunho do nosso pastor Ivan. Pastor Ivan, eu quero que o senhor fique muito à vontade, Obrigado. comece da onde o senhor se sentir bem. Amém. Shalom, meus queridos. Sinto muito agradecido por Deus, por essa oportunidade de estar aqui nesse canal, para ser um portador da palavra de Deus e trazer um testemunho, como a missionária falou, que com propriedade, decisão muda destino. Antes de mais nada, eu quero ler um texto da palavra de Deus em Josué 24:15. Amém. Josué 24, versículo 15, diz assim: porém,
se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E eu tive esse privilégio de ter essa decisão. Eu falo uma decisão radical, porque mesmo antes de eu conhecer Jesus, eu vim de uma família católica não praticante. O meu pai, ele foi alcoólatra por exatamente 50 anos. Meu Deus, uma vida, né? Meu pai, ele bebeu desde os 7 anos de idade, segundo o relato dele. Desde os 7 anos de idade, ele já bebia nos alambiques da vida. Então, ele, durante 50 anos, até o ano da sua morte, mas graças a Deus que a salvação chegou primeiro. Certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o meu pai, ele foi alcoólatra durante 50 anos. E eu mesmo, você que está nos ouvindo, mesmo antes de conhecer Jesus, eu tive uma decisão. Eu não queria ser igual ao meu pai. Eu não queria seguir o mesmo padrão de vida, mesmo que o meu pai era uma pessoa muito boa. Era um homem boêmio, levava a vida, como dizem, bem tranquila, não tinha inimigos, era uma pessoa do bem. Só que o seu vício, a sua dependência, causou percas, né? Então, a vida é totalmente destruída pelo vício, só que fazia mal para si próprio. Certo. E eu ainda criança, jovem, entrando na adolescência e olhando tudo aquilo no contexto social, poderia ter sido pior do que ele. Que a tendência é essa. Querer seguir o padrão do pai, né? Do padrão do pai, que ele bebia, fumava também. Ele era violento também ou não? Não. Meu pai era de boa. Não, quando bebia, porque tem umas pessoas que bebem, fica muito feliz, outros bebem, Não, ele ficava... Ele era de boa. Meu pai, não tem que reclamar. Tem alguns episódios que marcaram muito a minha vida. E mesmo antes de conhecer Jesus e pós conhecer Jesus, episódios lutando contra o vício do meu pai, mas eu tive essa decisão de não seguir os passos do meu pai. Porque não eram passos bons, mas eu tenho certeza que ali era o plano de Deus. Eu acho que Deus já estava vendo o meu futuro. Como as cartas de Paulo, estava lendo sobre Paulo esses dias. Paulo foi um perseguidor da Igreja de Deus, mas ele relatou que ele tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe. E eu acredito que Deus, lá desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido, comissionado para essa grande obra com a qual eu sirvo hoje. Glória a Deus. Então, eu tive uma decisão lá atrás, e passou um período de tempo, e nesse período de tempo foi quando eu conheci Jesus, que eu encontrei Jesus, ou Jesus me encontrou, foi um negócio perfeito, deu Glória tudo certo. A Deus. Foi algo radical, impactante. Eu marquei algumas coisas, até uma colinha O senhor era aqui. jovem quando conheceu Eu era bem Jesus? jovem ainda, saindo da adolescência, e foi um momento assim, foi uma decisão porque que eu tive, como eu costumo dizer, que decisão muda destino. E o que você decide hoje vai influenciar no seu amanhã. Então, se você tem algum projeto, algo a fazer, a realizar, eu sempre costumo dizer, não desista, não pare no caminho, siga os seus sonhos, acredite nas suas escolhas, porque uma escolha certa não tem como dar errado. Já deu tudo certo. E a escolha certa só é certa se Jesus estiver no centro Sim, dessas quando Jesus escolhas. está no centro, porque, como nós podemos dizer, nós sempre temos uma escolha. Por pior que seja a situação, se perguntar, fazer uma pesquisa geral, pior que seja a situação, você sempre tem uma escolha de fazer diferente. Sim. O problema é o igual. Mas quando você fala, eu vou fazer o diferente. Que são as decisões. E na contramão. Naquela situação, eu fui na contramão. Que a tendência era ser um alcoólatra Sem também. ninguém lhe orientar? Não, eu acho que foi o próprio Deus. Que eu vi aquilo, eu vi que não era bom. Eu só sabia que não era bom. Eu vim de uma família católica não praticante, fiz catecismo, fiz primeira comunhão e tudo, mas
e sempre em busca de algo mais, de alguma realização, lutando, e via que aquilo não era algo, que não era o padrão de Deus, e que eu podia fazer diferente. Então já existia uma chama dentro do seu coração que o senhor não conhecia, não sabia, Eu mas acredito era que o sim. próprio Cristo já querendo lhe manifestar, porque hoje o senhor como pastor não nasce depois só que aceita Jesus. Lá atrás, já sem ter esse conhecimento do Evangelho, já tinha esse desejo. Eu acredito, porque no ano de 82, eu tive uma primeira experiência com o Evangelho de Jesus. Certo. Só que eu não tinha conhecimento de nada, eu não entendia, era muito jovem ainda. Eu sou jovem, fiz 18 anos esses dias, ninguém pode saber. Então, pensa, no ano de 82, teve uma vizinha que chegou para minha mãe e falou, posso levar o seu filho na igreja? No ano de 82. Certo. Eu fui até então no culto, não sabia nem que era uma igreja evangélica. Perguntaram, você quer aceitar Jesus? Eu falei, tudo bem, né? Não conhecia, mas tranquilo, aceitei Jesus. Não fui mais, não sabia. E aquela mulher me deu uma Bíblia. E como todo bom livro, você começa a ler por onde? Pelo começo. E pasme, você que está me ouvindo, comecei a ler o livro de Gênesis, a criação de Deus. Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu comecei a ler a Bíblia. E aquelas palavras que eu li nos primeiros capítulos da Bíblia, no ano de 1982, até hoje estão gravados na minha memória e no meu coração. Glória a Deus. Eu fui conhecer Jesus anos depois, de fato, e seguia Jesus. Aquela Bíblia eu carreguei ela por muitos anos. Depois de evangélico, eu ainda doei para uma irmã, uma senhora anciã que tinha aceitado Jesus. Eu doei aquela Bíblia para ela. Então aquela Bíblia me acompanhou muitos anos. Mas o único livro que eu li naquela Bíblia foi no livro de Gênesis. Li a criação, li o dilúvio, Sodoma de Gomorra, vi toda aquela situação toda. E aquela palavra ficou, aquela realidade ficou implantada dentro de mim da existência de um Deus. O Deus da criação, o Deus Todo-Poderoso. E eu, olhando todo o contexto social da minha família, eu falei, eu não quero isso para mim. Eu mal sabia o que me esperava lá na frente. Eu mal sabia. Então, teve muitas surpresas sim, lá na você... frente? Sim. Quando o senhor entra para o Evangelho, o senhor é a primeira pessoa da família a conhecer Jesus? Como foi a sua conversão? Não, primeiro foi meu irmão. Seu irmão, Meu irmão, ele se converteu, ele foi liberto imediatamente. Uhum. Meu irmão tinha problema com álcool e com cigarro. Não era um alcoólatra, mas fumava e bebia. Ele foi liberto imediatamente. Glória a Deus. Simplesmente, ele aceitou Jesus e nós somos em dois, eu e ele. Inclusive um pastor também, para a glória de Deus. Nós somos uma família sacerdotal. Que bênção, que bênção. O Evangelho chegou mesmo, escreveu uma nova história. Como transformou, eu falei, decisão muda destino. Isso. Quando o Evangelho entrou na nossa família, foi tudo novo. Meu irmão tinha uma vida totalmente destruída, ele conheceu Jesus. Então, eu já vi você que está nos ouvindo, eu já vi uma libertação imediata na vida do meu irmão. E eu já tinha decidido, como eu falei, que eu não queria, eu falei não ao álcool, radicalmente. Mas nem aperitivo, nem licorzinho, nada. Foi algo assim, radical. Certo. Radical. Aí, quando eu conheci Jesus, aí foi selado. Porque a Bíblia fala que nós somos selados com o selo da promessa. Isso. O Espírito Santo. Então, quando fui marcado por Jesus, aí pronto, não tem mais volta. Glória a Deus. Não tem mais volta. Então, a partir do momento que eu conheci Jesus, eu prossigo, como diz lá até que ele venha. Até que ele volte. Já estava no anzol, né? Só foi ele dar uma puxadinha, ficou fisgado. Eu estou sentindo Jesus aqui, viu? Glória a Deus, com certeza. Que bom, o ele ambiente sempre... aqui, a atmosfera está um ambiente de glória, de presença de Deus. Eu tenho certeza que vidas serão impactadas, resgatando valores, será impactado no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você decidiu estar na presença de Deus. Eu decidi seguir Jesus. E quando eu decidi seguir Jesus, isso foi no ano de 1990. 1990. Foi logo ali. Esses dias. Esses dias. Alguns anos não atrás. Não pode revelar a idade. Tá certo, tá Os cabelos certo. brancos já estão bem aqui, Jesus. Quando o senhor aceita esse Jesus, logo o senhor vai
ser batizado. O senhor Sim. é batizado com o Espírito Santo? Foi, Conta um eu não. pouquinho para Isso, eu mim. vou dar um spoiler aqui nessa, mas aqui alguns pontos para mim não esquecer. O ano da minha decisão foi no dia 11 de fevereiro de 1990. Foi num culto de jovens, meu irmão já servia o Senhor Jesus, como falei. Eu fui convidado a estar naquele culto. E eu pensei comigo, se for para aceitar Jesus, depois do carnaval. Depois do carnaval? Eu falei comigo mesmo, com ninguém. Falei eu e... O senhor gostava de pular? Não. É? Não, simplesmente eu achava que tinha alguma coisa ainda para aproveitar, alguma festinha, alguma coisa de jovem, mesmo Sim. tranquilo da minha forma, mas achei que poderia ter alguma coisa que me atraísse ainda. Antes de entregar a vida para Cristo. Isso. Então o senhor coloca uma data. Eu falei, depois do carnaval aceito Jesus. Aí o santo de Deus, o pregador, pensa, e já dorme com o Senhor, irmão Noel. O que pregava aquela noite. Ele pregou naquela noite, ele era jovem, ele estava pregando no culto de jovens, e ele falou, você que está me ouvindo aqui, você entrou aqui hoje nesta noite, falando que só ia entregar a sua vida depois do carnaval, você sabe se vai estar vivo? Meu Deus! Assustou. Eu falei, que é isso? Nunca tinha ouvido a voz de Deus, não conhecia a voz de Deus. Naquele momento, eu gelei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar o carnaval? Pergunta se eu esperei o carnaval. Eu corri para os pés de Jesus. Estou aqui até hoje. Graças a Deus. Eu falei, não podia perder a oportunidade, como diz o jovem hoje. Eu falei, não posso perder a oportunidade. Corri para o altar. Eu costumo dizer uma frase minha, se for para morrer, que morra no altar. Se for para morrer, morrer na presença de Deus. Porque esse mundo, quem está nos ouvindo, esse mundo ele não tem nada para nos oferecer. É só ilusão. E eu falei, não, para trás eu não volto. Nosso destino é o alvo. Eu levo meus olhos para os montes e olhar para o céu. Como diz Isaías, olhar para mim sereis salvos, né? Glória a Deus. Todos os termos da terra, diz o Senhor, Isaías 30, versículo 21. Então a gente segue nesse alvo. Então, nesse momento aqui, que eu decidi conhecer Jesus, nesse mesmo ano, foi em fevereiro, quando foi em junho do mesmo ano, em março tinha um batismo, mas estava muito em cima. Os irmãos já queriam me batizar na outra semana já. Eu ainda esperei o próximo. Era fevereiro, a cada 3 meses, o batismo nas nossas igrejas. Aí esperei junho eu batizei nas águas. Quando foi em outubro, foi exatamente, acho que 8 meses após, aproximadamente, eu tenho nas minhas contas, 8 meses e 4 dias. Eu estava indo para a escola, era uma quarta-feira, uma quinta, não lembro, e eu ouvi um barulho de oração na casa de uma irmã, que hoje é sogra do meu irmão, em frente à minha casa. E aquele barulho de oração, eu falei, vou ficar por aqui, eu vou confessar um pecado. Matei aula naquele dia. Matei aula. Eu perdi a oração. O senhor matou aula para ouvir a oração? Para ouvir a oração, os irmãos orando em frente de casa. E eu falei, e na sexta-feira começava, entenda, na sexta-feira começava o evento de jovens. Sim. Na sexta não, na quinta, era 4 dias. Um evento de jovens chamado Umadival, União das Mocidades da Assembleia de Deus, Vila Alzira Santo André, Assembleia de Deus Madureira. Então ia começar o evento de jovens. Então tudo indica que era uma quarta. Ia começar na quinta. E eu falei, eu vou receber oração desses vasos. E os irmãos cheios do Espírito Santo, falando em língua estranha. Eu falei, por aqui mesmo. E eu estava buscando o quê? O batismo com o Espírito Santo. Aí aquela irmã entrou na minha casa, era uma casa muito humilde. Quando Jesus entra, faz tudo novo. Sim, sim. A minha casinha era a mais simples do bairro. O banheiro do lado de fora. Era uma casa muito simples, era uma casa de madeira, muito simples. Hoje é um sobrado, bem valorizado, para a glória de Deus. Que o Evangelho veio e mudou toda a história da nossa vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, aquela irmã chegou para mim assim, irmão, Deus tem uma surpresa para você. E naquela hora não era batizar com o Espírito Santo, eu senti, é o batismo com o Espírito Santo que eu estava pedindo.
Então, naquele mesmo ano, eu recebi o batismo com o Espírito Santo de uma... Eu gosto de falar dar um pouco de mais conteúdo, né, nesse momento, que foi algo muito poderoso. Foi um evento de jovens e naquele dia foram mais de 120 jovens batizados com o Espírito Santo. Ui, foi um Pentecoste, Foi um então. Pentecoste. Glória a Deus. E os irmãos orando com imposição de mãos ali. Inclusive, quem estiver nos ouvindo, quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo aqui né, nesse programa aqui, com certeza Jesus também batiza com o Espírito Santo, Amém. resgatando valores. Eu tenho certeza disso. E foi ali, eu lembro que foi algo poderoso, porque aquele irmão colocou a mão sobre a minha cabeça, receba o Espírito Santo, glorifica e tal, aquele método bem, como a Sebriana deve saber, aquele método bem tradicional de posição de mãos. E de repente eu comecei a glorificar. E foi algo poderoso, porque aquele glória foi subindo, meu glória foi subindo e a glória foi descendo. E quando foi de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. E foi algo tão impactante. Desse local da minha casa, na época, poucas pessoas tinham carro. Então, eu voltei a pé. Então, para você ter uma ideia, a presença de Deus foi tão poderosa que eu voltei para casa carregado na rua, falando línguas estranhas e pulando e saltando. Eu tinha comprado um episódio engraçado. Eu comprei um sapato novo e eu acho que o sapato não era de boa qualidade. O sapato estourou. O sapato estourou, não aguentou. Mas você imagina, 3 quilômetros pulando rua fora. E minha mãe, até então, não tinha aceitado Jesus, ela tinha ido e ela não tinha muito entendimento das coisas de Deus. E ela falava assim, ela entendeu, eu falei, é o Divino Espírito Santo. Ela entendeu. É o Divino Espírito Santo, foi o método que Deus se revelou para ela. Que ela alcançou Jesus, ela alcançou salvação. Minha mãe, ela foi uma grande missionária, não intitulada pelos homens, mas ela orava por pessoas e pessoas eram libertas dos vícios através da oração dela. A pessoa, eu não consigo parar de fumar, eu vou orar por você. A pessoa parava de fumar. Glória a Deus. E muitas pessoas que ela evangelizou são pastores, são missionários. A história da minha mãe é muito linda também. Em outra ocasião a gente conta, mas ela alcançou salvação. Ela teve uma certa resistência para se batizar, por tradição, de onde que veio, mas ela rompeu em fé e ela teve um sonho. E no sonho Deus falava para ela se batizar, porque Deus mostrou os dois lados para ela. E ela falou, eu tenho que me batizar, eu não posso partir dessa para outra sem descer as águas. Que sabemos da importância do batismo, né? Sim, sim. É uma confissão de fé, você morrer para o mundo e nascer para Cristo. E ela entendeu isso. E ela entendeu. Decidiu a se batizar. Ela decidiu, teve uma intervenção divina de Deus, porque a gente falava, ela não entendia. Pouco estudo, pouco conhecimento, veio de uma tradição religiosa. E ela tinha medo de se batizar e achava que não ia conseguir ficar firme. O inimigo querendo achar que... Sim. Mas ela rompeu em fé. Glória a Deus. E vendo o Espírito Santo agindo sobre a sua vida, ela teve o entendimento que aquilo era ação do Espírito Santo de Deus. Foi o meio, né, de Deus chegar e também se esclarecer a ela. Foi um episódio muito lindo, esse momento do batismo com o Espírito Santo, que foi algo poderoso. Hoje, praticamente 90% daquelas pessoas que viveram esse avivamento que eu estou falando aqui, nesse evento de jovens, 90% deles hoje são ministros do Evangelho. Deus mandou para todos os lados, você imagina. Glória a Deus. Então, o revestimento espiritual, a capacitação espiritual, o dínamo de Deus que vem sobre nós, é uma capacitação. É uma capacitação. E eu recebi essa capacitação espiritual e que me move, é um combustível que move o cristão. Porque sabemos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Mas mesmo quem não é batizado com o Espírito Santo, nós sabemos que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos selados por Deus. Isso. Somos selados. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça
E do juízo é o Espírito Santo. Isso. Então, fique tranquilo, você já tem o Espírito Santo. Agora, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, é algo mais de Deus. Então, eu gosto de incentivar as pessoas a buscar esse algo mais de Deus, esse revestimento espiritual. Que já está na pessoa. A pessoa só precisa ter o entendimento de ter a coragem de falar em línguas estranhas, porque é algo que vem assim sobrenatural, porque o Espírito já está dentro da pessoa. A partir do momento que ela aceita Jesus como Salvador, começa a viver a vida que Cristo escolheu para que ela viva em obediência com a Bíblia, indo para a casa do Senhor. O Espírito Santo, ele fica ali esperando que exista essa busca para ele então florar. Esse é o selo do Espírito Santo. Selo da promessa. Então, Glória a gente gosta a Deus. muito de incentivar os nossos E irmãos. hoje são poucos, né, pastor? Muito poucos jovens buscam esse batismo, essa maneira gostosa de sentir a presença do Espírito Santo. Mas voltando para o testemunho, depois que o Senhor é selado, que agora, né, tem esse fogo santo dentro, Glória a Deus, né? Porque só entende disso quem já viveu ou vivenciou esse momento único, exclusivo de sentir esse fogo do Espírito Santo. Como passa a ser o seu comportamento com o seu pai ainda alcoólatra dentro da sua casa? Sim, no caso a gente continua orando e procurando levar ele ao conhecimento da palavra de Deus, procurando incentivar. Tanto que, por muitas das vezes, ele começou a frequentar a igreja, só que ele não tinha força. O vício era maior, ele se tornou uma doença. O álcool se tornou uma doença no corpo dele. Então, é tipo assim, você não bebe, você já acorda tremendo. Então, ele tinha uma dependência. Então, como eu te falei, ele não conseguia se libertar do vício. Ele tentava... Não tinha força. Não tinha força. Ele não tinha essa força. Então é algo assim... Mas eu louvo a Deus, porque o meu pai, mesmo nessa situação diversa, a gente nunca permitiu... Você que tem seu pai, sua mãe, lute por eles, valorize seus pais. Isso. A Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. E eu procurei viver esse mandamento de Deus. Meu pai, ele nunca dormiu na rua. Quando alguém não trazia ele, a gente ia buscar. E eu lembro um episódio triste. Eu tinha ido fazer compra no supermercado, eu estava sem carro, e tinha um irmão que tinha uma picape, um saveiro. E esse irmão, vou te dar uma carona. Peguei minhas compras, joguei na Saveirinho, fui na frente apertado com 3 pessoas na frente da Saveiro, um carrinho pequeno. E eu parei no semáforo de uma avenida próxima à minha casa e algo me direcionou a olhar para o lado esquerdo, do outro lado da rua, tinha um muro e tinha uma pessoa assim, caída, encolhida, isso assim no sol quente do meio-dia, e eu falei assim, que vida, misericórdia. E quando eu olhei... Teu pai. Meu pai. O que eu fiz? Não, Miguel, para o carro. Meu pai está ali. Era meu pai. Entendeu? Era meu pai. Era meu pai. Era meu pai. O senhor chamou ele, pegou ele? Não, ele estava inconsciente. Estava inconsciente. Alguém ajudou a trazer ele para o carro? Como foi? Eu simplesmente... Meu pai tinha em torno de 1,60 m, eu tenho 1,82 m. Ele já estava bem fraquinho, bem franzino já, debilitado. Se pesasse máximo 50 quilos. Eu fui até onde que ele estava. Pai, pai. Ele não respondeu. Eu peguei ele no colo, grudei ele no colo, joguei na caçamba da Saveiro e fui para casa. Cheguei em casa, coloquei ele na cama dele, cobri ele, coloquei lá, lugar seguro. E para mim foi algo muito impactante, aquele episódio. Então a gente sempre procurou honrar o pai e a mãe, mesmo na situação diversa. Certo. Ele não tinha força para vencer isso. Mas na semana que ele partiu para agora, ele teve um sonho, né? Ele falou para minha esposa, Vitor, estou indo fazer uma viagem,
Só vou deixar saudade para o Samuel. Samuel é meu filho, Uhum. que ele só viu o Samuel. Isso já tem 27 anos. Ele morreu no ano de 97. Só vou deixar saudade de Samuel. Ah, Rafael, você tem dinheiro para ir para lugar nenhum? Mas era a morte, que ele morreu naquela semana. Ele falou que ia fazer uma viagem. Como se ele estivesse sentindo. É. E naquela semana ele pediu para... Tinha um irmão que foi lá em casa e o irmão insistiu para ir lá em casa. Eu falei, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Nós oramos na quarta, na sexta, ele foi para o hospital e não voltou mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Foi viu salvo. que... Foi salvo. Porque Conseguiu ainda ele é uma reconhecer, pessoa muito boa, né? meu pai. Uma pessoa muito boa. É. Então, Deus completou. Como eu falei aqui, Deus escreveu uma nova história. Ele escreveu uma nova história. Porque decisão muda destino. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, decisão muda destino. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer tudo novo através do poder, da autoridade, do nome poderoso de Jesus. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho continua reabilitando vidas. A sociedade, o mundo secular não conseguem. Eles tentam, tem programas sociais para isso. É, tem tudo isso aí mais um pouco. Mas o Evangelho é aquele que reabilita e transforma a pessoa de dentro para fora. Ele faz tudo novo. É, da nova identidade, né? A nova identidade. Isso. A nova identidade. Só Jesus, né, pastor Ivan, pode fazer isso. Não, ele pode. Só ele que pode. Ele pode. Graças a Deus. Então, seu pai foi salvo por Cristo, porque Sim. reconheceu que era pecador, que era falho, mesmo não conseguiu ficar livre do vício por muito tempo, mas confessou Cristo como Salvador, né? Nós temos que Para a crer glória de Deus. nessa transformação. E a vida vai seguir. Até nesse momento, a sua mãe não era cristã. Já era cristã? Não Tá. tinha descido as águas, mas em seguida, como eu falei, teve um episódio que ela teve uma visão de Deus. Isso. Deus mostrou Ela para viu ela os dois lados, os dois né? lados, e ela teve uma decisão, morreu na presença de Deus, uma missionária, Que ganhou bênção. muitas vidas para Jesus. Então, a partir do momento, Deus escreveu uma nova história. Deus escreveu uma nova história. Isso é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Que transforma vidas, né? E a decisão que eu tomei lá no passado, ela mudou meu destino, porque a partir do momento eu comecei a servir a Jesus. Casei na presença de Deus. Glória a Deus. Envolvido desde cedo no ministério, sempre frequente nas escolas bíblicas dominical, nos cultos de ensino, vigílias, e aqueles cultos ar livre gostoso, né? Que hoje tem pouco, mas Hoje, é muito bom, hoje né? quase não tem, na Nostálgico. verdade, né? Hoje quase Nostálgico. não tem. E tudo assim, aquele envolvimento. Aí Jesus é tão bom. Vou contar a história para você. Glória a Deus. Jesus então olhou e falou, eu vou mandar uma bênção para o meu filho, importada. Importada. E eu ali pensando que minha bênção estava perto e veio de longe. Deus trouxe minha bênção da Bahia. Minha esposa veio, eu falo importada, que é um jeito de a gente contar um testemunho de uma forma mais descontraída. Deus mandou minha esposa lá da Bahia. Ela aceitou Jesus no mesmo ano que eu, mas na Bahia. E Deus trouxe ela para Santo André e nós se conhecemos ali, nas Assembleias de Deus. E, para a glória de Deus, nós casamos no altar e na presença de Deus. Então, eu me sinto muito honrado. Privilegiado, né? que Deus faz através do poder do Evangelho de Jesus. Glória a Deus. É algo assim poderoso, né? Tanto o envolvimento, porque eu falava com Jesus, eu falei, Deus, eu quero uma esposa que realmente tenha amor com a obra de Deus, que tenha um envolvimento, porque às vezes a pessoa às vezes casa e não está na mesma, né? Conexão? A mesma conexão. Aí não dá certo. Não dá muito certo. Um tem que ceder, né? Tem que... Isso. E minha esposa sempre também envolvida ali, Ministério Infantil, a pregadora da Palavra de Deus também. Maravilha, glória a Deus. Aí encaixou. Ali. Aí, graças a Deus, é um sonho realizado, Um né? sonho realizado. Glória a Deus, glória a Deus. Um sonho realizado. Então, esse envolvimento aí,
e desde cedo fazendo a obra de Deus, e Deus me deu o privilégio ali de lecionar e tudo mais, envolvendo sempre nas coisas de Deus, na escola dominical, e sempre aquele desejo de mais. Demais. Mas ali já era o início do ministério, eu mal sabia. Porque é aquele negócio, né? Aquele que lança a mão do arado e não olha para trás, não tem como olhar para trás, né? Então eu costumo dizer que o ministério é sem volta. Quando você menos espera, aí eu falei, gente, caiu a ficha, eu falei, meu Deus, não acredito. Não tem como voltar para trás. Esse é o ministério que vai seguindo adiante, quando você menos espera você um presbítero, ser um evangelista, um diácono, e vai indo, quando você vai ver, você está totalmente envolvido na obra de Deus e os projetos de Deus são realizados na nossa vida. Então, algo tremendo, né? Algo Que não se impactante. explica, se vive, né? Se vive. Chamado, escolhido, comissionado, separado para dar continuidade naquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é falar do amor dele, né? Ganhar vidas para Jesus. Mas o Senhor havia me contado um pouquinho antes que o Senhor também tem uma obra missionária. Conta um pouquinho para nós como foi esse chamado da obra missionária que Deus está realizando. Sim, foi desde cedo, desde jovem, ali envolvido em cultos ar livre, gostava muito de evangelismo e tudo mais. Teve algumas pequenas inserções. Tinha um projeto lá de um pessoal conhecido nosso que fazia algumas viagens para o interior. Então, a gente começou a ir. A gente pegava um ônibus, ia a algumas cidades e promovia cultos e trabalhos evangelísticos. E foi assim que começou. Começou assim, bem pouco assim. E fui também secretário de missões por várias vezes. E Deus já me deu a oportunidade de estar no Nordeste várias vezes. Eu costumo dizer que eu já quase virei um cidadão baiano. Só falta ir no cartório registrar. Que todo ano eu estou na Bahia. É um povo abençoado, É um né? povo abençoado. Então, O povo da Bahia. já tive no Sul também, algumas cidades no Sul do nosso país. Tive uma experiência também internacional. Deus me deu o privilégio de ir em Cuba. Mas, assim, eu até queria contar um testemunho de cura antes, que tem a ver com essa chamada missionária. Porque o senhor chega a falar, né, que Deus ele autoriza o senhor orar por pessoas e que pessoas Sim. são curadas instantaneamente. Eu achei interessante quando Sim. o senhor falou assim, e eu gostaria também que o senhor nos explicasse sobre essas curas instantâneas e a cura remota. Eu achei muito Vou explicar. legal a sua colocação aí. Segura aí, eu quero contar um testemunho rapidinho, antes de falar sobre missões. Antes de falar sobre missões. Eu estava em um evento de missões e eu estava com uma dor crônica no meu joelho que eu não aguentava segurar meu filho Rafael, que hoje tem 12 anos. Ele tinha uns 10 aninhos na época. Pensa. Então eu não conseguia segurar ele, é uma dor crônica. E na hora da oferta, foi chamado, fez aquela oferta missionária, aquela coisa toda. Minha esposa falou, oferta. E eu só tinha R$ 50. A onça chega, estava enganchada assim, né? Aí eu pensei, falei, meu Deus do céu, eu vou ofertar só isso, eu vou ficar sem nada. Que eu estava em outro estado, eu não tinha recebido ainda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Minha esposa falou ofertar, eu falei, não vou questionar, vou ofertar. Peguei a onça, corri lá na frente, no altar. Foi muito engraçado, porque eu não gosto muito daqueles negócios. Eu pegava, toque em mim, aquela coisa, eu fiquei pensando, você toque em mim? Eu falei, tá bom, ele falou para tocar nele, vamos tocar nele. Aí fui correr para o altar. Quando eu estava chegando perto do altar, pensando que ia tocar nele, parecia que ele me conhecia. Ele olhou para mim, pegou na minha mão, me abraçou, não entendi, foi nada. Eu falei, gente, esse homem não me conhece. Ele falou para me tocar nele, eu não toquei nele, ele que tocou em mim, me abraçou e fui embora. Quando eu saí lá fora, eu falei, amor, aconteceu alguma coisa. E eu fui curado. Eu fui ofertar e recebi A cura. uma cura. Uau. E naquele evento foi quando Deus me fez a chamada para ir para Cuba. Aleluia. Naquele mesmo ano eu fui para Cuba. Eu não sabia como. Deus falou que eu vou. Deus falou para mim de 2 nações. Uma outra eu estou aguardando, tá quase chegando lá. Sim, Quem sabe no próximo testemunho já conto. Certo. Tá perto. Amém. Daí eu fui curado naquele momento e Deus moveu. Foi na época que, voltando em missões, naquele mesmo ano,
E só minha líder de missões que eu comentei com ela. Falei, Deus falou para mim que eu vou para Cuba. E eu tinha ido para o litoral de São Paulo numa inserção missionária, no litoral de São Paulo. Fomos pregar lá. E tinha uma bandeira. E um pastor falou, ora segurando essa bandeira. Eu falei, missionário, que bandeira que é essa? Eu nunca vi essa bandeira. Essa bandeira era a bandeira de Cuba, eu não sabia. E eu estava orando com a bandeira de Cuba sem saber. E naquele ano, Deus mandou um casal de Cuba. Eu conheci um casal e, através de tudo isso, a gente foi parar em Cuba. E lá Deus operou milagres. Lá teve cura instantânea também. Glória a Deus. Aí eu vou entrar na sua pergunta da cura instantânea. Foi no campo missionário. No evento de missões, eu fui curado do joelho na hora. O poder da oferta é algo poderoso. Sim, isso é para quem crê, né? Quem não entende aí, ó, é só um segredo para vocês. Tem um grande poder na oferta. Eu não fui lá receber cura. Mas Deus me deu um sinal. Porque era um culto de missões, era um pastor africano que estava pregando. E Deus me mandou para Cuba, que extremo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas foi mover e Deus fez assim o 360. É o que Deus faz. Algo radical, poderoso e sobrenatural, que eu costumo dizer. Então, lá em Cuba, eu tive o privilégio de orar por uma mulher e teve uma cura instantânea. Estava acompanhado da missionária, meu pastor presidente estava junto comigo, e falou, faz imposição de mãos. A mulher ela tinha um problema tão sério no seu estômago, tão sério, que ela não poderia se alimentar o pouco que tinha, porque a alimentação naquele lugar é restrita. Não vou falar dos detalhes, que tem muita informação, sim. mas é um lugar que a comida é controlada. Sistema comunismo. Ela não podia se alimentar. A gente orou, ela foi curada do estômago instantaneamente, na mesma hora que ela foi curada, ela conseguiu se alimentar. Só que aconteceu algo mais poderoso. Porque ela recebeu um renovo espiritual, ela não sabia se ela se alimentava, que a alegria foi tão grande, ou se ela dava lugar ao Espírito Santo. Ela não sabia se ela se ajoelhava, porque os latinos americanos eles têm os hábitos de adorar, eles se jogam no chão. Isso. E por gratidão à sua pessoa, eles começam a te beijar e te abraçar. É natural deles fazer isso, é espontâneo. Uma cultura Um deles, método, né? eles se jogam no chão para adorar, algo assim. É. Desse jeito, extravagante. Extravagante. Então, ali eu tive a experiência de uma cura instantânea. Glória a Deus. Então, instantâneo é algo você presente, tá? Você está orando por posição de mãos, a pessoa estando presente, presencial. Vamos dizer que essa linguagem surgiu depois da pandemia. E remota também é algo poderoso. Vou contar dois só. Só dois testemunhos. Um deles foi na pandemia. Um homem foi curado da Covid. Remotamente. Uma mãe desesperada chegou até minha casa. Pastor, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor vá no hospital orar para o meu filho está morrendo, ele está entubado. E eu pensando comigo, mas nem a pau, seu Juvenal, que eu vou. Na pandemia? O senhor ficou com medo de ir? Mas lógico. É. Eu sou ser humano. Na hora, eu pensei comigo, euzinho, com meus 4 bacuri em casa, eu vou no hospital na pandemia. Falei, eu não. Não, sério. Quem confessa e eu deixa... acredito, claro. Quem confessa e deixa, acha misericórdia. Sim. Eu falei, não vou. Mas eu parei naquela hora, eu olhei para aquela mãe aflita. Imagina Jesus quando encontrar com aquelas pessoas. Jesus teve compaixão, né? Quando eu olhei para aquela mulher, eu falei, irmã, eu não vou, não. O senhor falou assim para ela? Não, mas foi tudo muito rápido. É. Olhei para ela, eu não vou, não. Mas Jesus vai. Eu não tive coragem nem de mandar a mulher entrar na minha casa. Eu atendi ela no corredor, que é um sobrado. Ela parou no corredor da casa da minha cunhada, que mora no mesmo quintal, que é sobrado. Sim. Eu não vou, mas Jesus vai. Nós vamos orar aqui. A senhora crê? Eu creio. Isso é cura remota. Cura remota. Isso é nova para mim. Gente,
É. Jesus foi lá naquela UTI. Jesus curou a Covid, que nenhum médico sabia ainda que o tratamento da Covid Jesus curou na pandemia. Uhum. Aquela mulher, eu estou sentindo Jesus aqui. Amém. Tem cura aqui nesse canal, em nome de Jesus. Resgatando valores. Jesus foi naquela UTI, aquele homem estava entubado, ele foi curado. Jesus restaurou a vida dele por completo. Ele estava desempregado. Foi reabilitado no mercado de trabalho. O casamento dele estava destruído. Ele reconciliou com Jesus e Jesus consertou até o casamento dele. Glória a Deus. E a mãe dele depois também remotamente mandou mensagem para mim no WhatsApp, É. contando para mim, pastor, Jesus curou meu filho. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. É a fé que faz, É. né? Então, isso daí Que é acontecer. remotamente. Eu tenho certeza, nós iremos orar no final, Uhum. que no poder e na autoridade do nome de Jesus, você será curado remotamente. Amém. Amém. Agora, então, falo poderoso. A glória a Deus. Falo poderoso. Então, Deus me deu esse privilégio de viver. Até marquei algumas coisas, eu sempre estou olhando aqui para não esquecer de algumas coisas-chave que eu marquei aqui. Enquanto o pastor, ele volta ali, né, naquilo que Deus fez na vida dele e está fazendo através da vida dele, eu quero responder a alguns nossos irmãos, amigos, que desejam vir contar o seu testemunho e alguns saindo lá no direct dizendo, não sabe como. Você manda seu testemunho, vai no direct, tem um número de um celular aqui na descrição do vídeo. Você entrará nesse número de celular, pelo WhatsApp, você manda ali em áudio o seu testemunho e nós iremos orar. E quem sabe você não será o próximo ou a próxima contando aqui para nós o seu testemunho. Você tem um testemunho? Não fica só em você, divida com mais pessoas, que pode ser que como aconteceu com o nosso pastor Ivan, vem acontecer com outras pessoas. Então, o testemunho, ele não substitui a palavra de Deus, mas o testemunho é a palavra de Deus enxertada dentro do milagre que Deus fez acontecer através do seu poderoso nome. Não é isso, pastor Ivan? Com certeza. Eu lembrei de outro testemunho aqui O instantâneo. senhor lembrou de outro? O senhor tem Lembrei. muitos testemunhos, Esse eu não tinha né? marcado. Esse eu não tinha marcado. Então, conta. Minha mãezinha, quando viva ainda, ela estava com uma dor na perna. Eu novo convertido, eu sempre acreditei em oração de posição de mãos. Sim, E não Jesus. sabia que tinha um dom. Uhum. Não sabia. E minha mãe com dor na perna, eu peguei, bati na perna dela. Falei, mas não com força, leve, delicadamente. Uhum. Falei, seja curada. Fiz assim, seja curada em nome de Jesus. E ela foi curada. E ela foi curada da perna instantaneamente. Glória a Deus. E outras vezes, pessoas desceram do altar e na época era presbítero, e ora por mim, eu estou com uma dor na coluna. A coluna está travada. Uhum. E a pessoa ser curada instantaneamente. Lembrei outra remota. Essa remota aqui também é muito bacana também. Remota. Eu comentei com minha esposa que nesses dias, por 2 vezes, esse milagre me visitou. Por 2 vezes. Uhum. Esse milagre hoje tem 12 anos. Tem 12 anos esse milagre. Na época era uma criança de 2 aninhos. Ela tinha 2 aninhos. Essa criança estava infectada com o vírus lá do rato, lectospirose, e tinha tomado todo o sangue dessa criança. Ela estava totalmente contaminada e o médico já não tinha como mais... O médico já tinha desenganado a criança. E naquele dia, uma pastora estava na UTI com essa criança, que a mãe já estava muito abalada. E essa pastora me ligou lá de Londrina, no Paraná. Uhum. Ligou de outro estado para mim. Se eu não me engano, acho que era Londrina mesmo. Apucarana. Uhum. Apucarana, lembrei agora o nome da cidade. Que fica na região do Paraná. Isso, né? é um pouquinho para frente de Londrina, Apucarana. Isso, tá. E essa irmã me ligou, uma pastora me ligou, e começou a me falar, a resenha toda. Falou, por favor, não conte mais nada. Eu estava com um prato de... Era noite, eu estava sozinho, minha esposa estava viajando. E eu peguei o prato de comida e fiz assim. Afastei. Falei, não conta mais nada. Jesus vai visitar essa criança agora. Eu creio no poder, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Remotamente. Eu falei, eu não estou aí.
mas Jesus está. Coloca a mão na cabeça dessa criança. Foi algo tão poderoso, tão poderoso. Essa criança, ela foi curada remotamente. E pensa no reboliço, que a pastora era pentecostal, o hospital adventista. Ela começou a dar lugar ao Espírito Santo de Deus, e foi um barulho naquele hospital de línguas estranhas, que o pentecostal é meio extravagante. Que a gente é pentecostal, e imagina. Dá Meio lugar, né? Imagina aquele barulho santo de Jesus, né? Pensa. Ninguém entendendo nada. Amanheceu o dia, aquela criança, ela estava curada. Aquela criança se levantou no bercinho, ela sentiu fome, ela pediu água e ela foi curada. E o médico fez o exame e não achou mais nada. Glória a Deus. Os médicos ficam impactados. E as enfermeiras assim, não sei o que aconteceu, não. Mas essa mulher começou a gritar e começou a correr de um lado para o outro e falando uma língua que não sei que língua que era essa, e orando, e eu do outro lado do telefone remotamente. Isso tem 10 anos. Então tem 12 anos porque essa criança foi me visitar em casa. É mesmo? Ela é filha de um pastor também. Uhum. E ela foi me visitar em casa, uma criança na mesma faixa etária do meu filho. Então ali, né? No ciclo de amizade. E pensa no que Deus pode fazer remotamente. Ele é poderoso, né, pastor Ivan? Não Isso tem, são testemunhos nada impossível poderosos que eu anotei para que haja edificação em pessoas que estão nos ouvindo, que sejam identificados que Deus ele pode fazer. Não só fazer uma nova vida na libertação, na salvação, como na cura do corpo, porque a vontade de Deus é curar todos. Uhum. Sabe que uns já tiveram episódios diferentes, porque sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E outra ocasião de orar no hospital, naquele dia foi muito interessante. Eu orei por 2 pessoas naquele dia. Minha pastora, na época, falou, vai orar por fulano de tal que já está partindo para outra. Bom, vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para fazer. Eu sempre vou acreditando que Deus vai curar. A pessoa pode estar lá nem respirando, mas eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Uhum. E eu orei para aquele homem. Sabe o que Jesus fez? Deus deu 1 semana de vida para ele. Sabe por quê? Só para que a família se consertasse. O conserto da família. E eu saí daquele leito e falei, tem um fulano aqui, estava orando fulano naquele mesmo dia. Eu fui em outro leito e aquele homem estava já partindo para outra. Era uma pessoa até famosa do meio artístico, mas deixa lá. E não vamos citar nomes. E eu cheguei lá e Deus me deu autoridade no nome de Jesus. Eu falei, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor já andou o mundo todo. Meio humorístico, essa pessoa. Você já andou o mundo todo. Conheceu muitos lugares, teve vários privilégios. Eu vou falar uma coisa para você. Se você não aceitar Jesus como Salvador, no céu tem que ter um passaporte, tem que ter um visto. Se Jesus não carimbar, você não entra lá, não. O senhor falou para ele? Falei. Foi a palavra que eu falei para um homem de 80 e poucos anos no leito da morte, mas Jesus mandou falar. O senhor tem que reconhecer Jesus como seu Salvador. E ele reconheceu, confessou Jesus. Ele terminou de confessar Jesus, ele começou a vomitar sangue. Apertou a campainha para chamar a enfermeira. Naquela mesma madrugada, ele partiu para a eternidade, salvo. Glória a Deus. Reconheceu Jesus, ele confessou Jesus. Então, é isso que Deus faz. Então, tem alguns casos específicos que Deus cura, mas tem processos que levam à salvação. Porque não é a cura do corpo, é a cura da alma. Eu vejo que o Senhor exerce bem esse dom de cura, né? A qual o Senhor selou e o Senhor faz uso desse dom. Eu gostaria que o Senhor nos explicasse o que o Senhor fez para receber esse dom, porque eu queria que o Senhor explicasse como o dom de cura, porque existem muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão lá depois pedir oração para serem curados. Quem cura, nós sabemos que é o Senhor Jesus, que cura, é Ele que cura, mas Ele usa nossas vidas, nossas mãos, a imposição. Explica um pouquinho como que o Senhor descobriu que o Senhor tinha esse dom de cura. Bom,
O apóstolo Paulo, ele fala buscar com excelência os melhores dons. Uhum. Ele até fala dos dons de profecia, aquela coisa toda, Certo. especificamente. Mas eu costumo dizer que os dons espirituais, eles estão disponíveis na prateleira de Deus. É para toda a igreja. Os dons estão à disposição da igreja. Então, às vezes, a pessoa ela tem o dom, só que ela não identificou ainda. Né? Então, mas ele está, os dons estão à disposição. É na medida da fé. Uns Deus vai usar ali por formas de sobrenatural, ali existe vários, né? Inclusive, a fé é um dom específico. Sim. Então, a partir do momento que você começa a buscar, e só tem um jeito de identificar, Sim. você orando. Eu conheci um irmão que ele falou outro dia, eu tinha vontade de orar pelo morto para ele ressuscitar. Eu falei, rapaz, estou vendo que isso não é muito normal não, mas tudo bem. Ele falou, eu estava doidinho para encontrar um defunto fresco, mas sem algodão, porque eu quero orar por ele. Eu falei, eu orei, eu esquentei, mas o defunto não esquentou. Lógico, isso é loucura, né? Tem casos e casos, mas que Deus, se Deus quiser fazer, para ele não é nada impossível. Que a Bíblia tem relatos de ressurreição de mortos. A Bíblia diz o quê? Baseado na palavra de Deus. Os sinais seguirão aos que crerem no meu nome. E se possível for, fariam milagres maiores ainda. Então, os dons espirituais ainda são para a igreja no dia de hoje. Não parou. Muita gente acha que parou lá nos apóstolos. Mas você pode ver que começou com Jesus, todos os apóstolos foram usados em curas, em milagres sobrenaturais e até dom de maravilhas. Até Paulo orou e ressuscitou mortos. Todos eles. Todos os apóstolos tiveram a segmentação de milagres através de posição de mãos e algo sobrenatural. Então, isto está à disposição da Igreja de Deus. Eu tenho certeza. Você que tem desejo de orar e pessoa ser curada, meu querido, é só orar. E por que que hoje não existe, quase não existe cura dentro das igrejas? Se está na prateleira de Deus e que todos podem ter acesso ou buscar, porque o meu entender é que tem as pessoas específicas, porque não é todos que Deus vai usar Sim. com esse dom de cura. E por que que hoje não acontece a cura nas Não é igrejas? todos, mas Deus pode usar até o pequenininho. Às vezes pode usar até uma criança. Sim. Eu tenho um relato de uma missionária que estava na Bahia, estava ruim. Deus usou uma criança, ela foi curada do coração. Eu acredito porque quem cura é Cristo, né? Nós já citamos Sim. aqui. Mas Ele é o isso- Senhor que sara. Mas o que acontece muito hoje, tanto as igrejas não se fala muito sobre isso. Por que Jesus não batiza com o Espírito Santo? Porque as pessoas não oram pelo batismo com o Espírito Santo. Por que Jesus não cura? As pessoas preferem tomar o remédio. Será falta de autoridade para ministrar cura? Também. Porque é o que eu vejo, Eu falta vou de contar uma autoridade. situação engraçada. Eu gosto de contar uns testemunhos fora do normal. Um pedreiro trabalhando em casa. E ele estava com uma dor de cabeça crônica. Dor de dente. Lembrei agora, foi dor de dente que ele estava. E eu não sei se foi bom ou foi ruim, se ele gostou ou não. Mas meu dente está aqui, eu estou aguentando. O dente, a cabeça está explodindo tudo. Foi, meu irmão, Jesus vai te curar. Eu vou orar por você. E Jesus curou ele. Agora não sei se foi bom, porque ele teve que terminar o dia trabalhando. Acho que ele queria ir embora. Ele queria ir embora. Mas só que ele teve que reconhecer que ele foi curado instantaneamente. Aquela dor de dente que estava afetando a cabeça dele, estava todo um conjunto completo, Sumiu. sumiu na hora. Então, para acontecer, você tem que fazer. Mas como que eu vou ganhar? Mas se você não evangelizar, quem ganha essa alma sabe, né? Então, porque tem, fala- tem que ter uma iniciativa, tem que ter uma ação. Chama assim, vem todos que estão enfermos para frente. Aí vai lá, 80, 100 pessoas. É raro alguém voltar e falar que recebeu aquele Mas tem que ser milagre. algo específico, porque às vezes a pessoa ora por A pessoa por entra orar, não. doente, sai Tem doente. que orar com propósito, porque a vontade de Deus é que a pessoa seja curada. Tem vários tipos às vezes tem a cura física, né? Tem a cura
emocional e espiritual. O senhor sente quando a pessoa está doente, assim? O senhor tem esse dom também de Não, perceber ou não, não? não, não tenho essa É? palavra de conhecimento. Certo. É, mas assim, é algo assim, como posso explicar, é uma fé tão poderosa que eu creio e não tenho dúvida. Aí junto a minha fé com a fé da pessoa, tem que dar. Acontece. Acontece. E se a pessoa não tiver fé? E só Então, a sua fé está em eu ação? costumo dizer assim, que é a vontade de Deus. Eu vou dizer uma palavra do meu pastor. É. Tem muitos pregadores de forma errônea que prometem a cura. Não tem como. Porque às vezes Deus não quer curar a pessoa. O senhor Ele chegou quer aí onde eu salvar ela e queria. levar para o céu, que eu falei o caso do hospital lá. Uhum. É. Então a gente quer aquela ânsia, não, eu quero que. Mas se a pessoa começa a andar, ela não vai andar para a presença de Deus. Nós estávamos evangelizando, tinha uma mulher, um homem cadeirante. Cadeirante. Aí os irmãos tudo empolgados, falando, Jesus vai te curar, você vai para a igreja. E Deus falou comigo, se ele não se arrepender, não se converter, dessa cadeira ele não desce, ele vai morrer. Deus falou para mim. Que está com o coração fechado para Deus. Ele não quer curar Deus, quer que ele se converte. Se ele não se converter, daí ele vai para O outra. que adianta ficar curado e depois ir para o inferno? Então, especificamente, porque entre a salvação, que é algo poderoso de Deus, que não vem de nós. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Então, especificamente, é tudo dentro da palavra. Então, tudo que na Bíblia está escrito, acontece. Tem uma palavra que diz assim, que todos os cristãos podem orar por cura. Todos. Como o senhor explicou, né? Que está na prateleira de Deus, está à altura de todos, só que não vai sair orando se você não tem fé para orar, senão você sai doente, pega a doença do outro também. Porque as pessoas vão testar Deus e Deus ninguém testa. Deus, ele é santo e ele dá o dom dele especificamente para quem leva muito a sério. Pode ver que quando o pastor Ivan vai orar, ele não quer nem saber se a pessoa tem a fé. A fé dele é o suficiente para colar com a fé de Deus para a cura alcançar, para a cura acontecer. Então, nem todos têm o dom específico de cura. Nem todos. Deus cura soberanamente e maior do que a cura é o milagre da salvação. E é isso que o pastor explicou aqui. Às vezes a pessoa quer cura, mas não quer o Salvador e a salvação. Então, Deus não vai. Deus não quer só curar, ele quer salvar. Porque Deus, ele cura soberanamente. Maior que a cura é o plano da salvação. Então, de repente, Deus quer salvar primeiro, para depois curar. Porque se ele curar, a pessoa vai se sanar e não vai querer Cristo. E o interesse de Cristo é a alma da pessoa, é a salvação dela. Não é isso, pastor Ivan? Com certeza. Eu vou contar mais uma cura remota. Cura remota? Cura remota. É. Gente, eu estava no monte orando. Que o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro. Você acredita? Jesus cura até a sogra. Jesus é tão bom, né? Ele é maravilhoso. Não tem preconceito, né? Ele não olha como nós olhamos. Eu estava no monte e Deus me deu essa palavra. Que falando quando Jesus curou a sogra de Pedro, de uma febre, ela foi curada. Sim. Imediatamente ela se levantou e foi servir a Jesus. Eu falo do serviço da prontidão. Jesus curou, ela se levantou e foi servir Jesus. E os discípulos que estavam ali. Foi a sogra de Pedro. E eu falando dessa palavra, e tinha um irmão que estava no monte, que tinha ido orar pela sogra dele. Pensa num gerro abençoado. Esse é. E Jesus curou a sogra dele naquele dia, no monte, nós em oração, através da palavra ministrada, que vem a cura através da palavra também, pela ministração da palavra. Ela foi curada remotamente. Então, Jesus cura a sogra, sogro, genro, filho. A cura é para todos. É só crer no poder de Deus. Amém. E o senhor vai orar hoje aqui, Amém. então, Vamos orar sim. Ministrando cura na vida de pessoas. E, por favor,
Seja verdadeiro, não comigo, com você mesma, mas coloca nos comentários se você sentir essa libertação. Você ouviu o pastor Ivan dizendo que tem a cura instantânea e tem a cura remotamente. Hoje, qual das duas curas? Remotamente, que é de longe, é isso, pastor? No caso, eu vou orar por cura remota, Ah, porque a pessoa está do outro do lado. outro lado. É remota. possível. Gente, é possível. É possível, porque esses dias eu recebi um testemunho de uma irmã que está na Itália. Eu só não vou citar nomes, Sim. porque eu não perguntei se podia, e eu gosto de respeitar os meus seguidores, né, os nossos seguidores. E ela ouvindo o testemunho do pastor Douglas Almeida, dele eu posso falar, né, porque ele é um homem de Deus e autoriza, e ele orou por cura. Nossa. Cura de libertação, porque nem toda enfermidade é enfermidade causada pelo tempo, por algo. Tem enfermidade que é demônio, que está no corpo da pessoa, que quer manter, espiritual, quer manter essa pessoa doente ali, dependente de medicamento. A maioria das doenças, eu posso certificar aqui que são espirituais, né? Porque se Jesus levou... também. Se Jesus levou, porque se é espiritual, ele atinge a todas as áreas, o emocional, o carnal, sim, né? Porque a doença é exatamente isso, faz um combo todo. E o inimigo, ele está ali por trás agindo. Eu não estou dizendo que todas são ele, não, tem enfermidade que você tem que ir no médico, o médico tem que fazer um exame, pedir o exame, você vai fazer e vai detectar. Por exemplo, uma glicose, que precisa de um exame de sangue, uma anemia, que precisa do hemograma, né? E assim por diante. Então, se for esse tipo de doença, enfermidade, às vezes falta de hormônio, às vezes falta de vitamina, precisa ser cuidado, precisa do medicamento. Jesus pode curar? Ele pode curar, mas se você pode fazer a sua parte... Cuidado paliativo, né? Faça a sua parte. Vai ao médico e pede os exames para você descobrir o que você tem, para você tomar um remédio que vai ajudar você melhorar, porque Deus deixou os médicos exatamente para isso. Mas a maioria das enfermidades não são essas doenças, são espirituais, porque não tem laudo médico. A pessoa tem uma dor de cabeça há 20 anos e já tomou de tudo que é tipo de remédio, fez tudo que é tipo de exame, e essa dor de cabeça não sara. Isso é normal, pastor? Não. Nunca foi. Dores nas juntas. Gente, o que eu mais encontro é pessoas com artrite, artrose, bursite e tudo que vem it. Eu fico me perguntando, meu Deus, ela está tomando remédio há 10 anos e não se curou. Isso é normal, pastor? Não. Mas hoje Deus pode fazer diferente. Eu creio, mas eu quero concluir dessa irmã da Itália, que ela ouviu no testemunho do pastor Douglas, ela foi curada na hora. Ela ficou 2 semanas tentando falar comigo e... Claro, eram muitas mensagens e algumas eu não consigo ver mesmo. E meu filho que achou essa mensagem, printou e mandou. Disse, mãe, dê uma atenção, responda essa senhora. E ela contou para mim que ela foi curada instantaneamente numa oração com o pastor Douglas. Ela vomitou sangue, eu acho que é o câncer, algo que estava dentro dela, que ela colocou dentro de um pote para levar para a biópsia. Então, eu creio em cura instantânea, cura de perto, cura de longe, isso vai muito da sua fé. Se você não tem fé, você se silencia, baixa a sua cabeça e fala, Senhor, faça a sua vontade. Que se for vontade de Deus, através do homem de Deus que tem esse dom de cura, que tem orado para... Ele colocou mais de, acho que 20 pessoas ali, que Jesus curou instantaneamente, remotamente, comprovado, e que autorizou ele vir contar isso no podcast. Então, de um homem improvável, de uma família improvável, Deus o escolhe para usá-lo de maneira maravilhosa e santa através do dom da cura. É isso, pastor Ivan? Sim. Mediante a palavra de Deus, quando aquele centurião teve com Jesus. Aleluia! Aquele centurião falou, eu sou capitão de 100, eu mando, um vai, outro vem, e o senhor mestre, se o senhor liberar uma palavra só, ele sabia que se Jesus... Alamante, Oforgue, Astúria, Téria, Prove, Narábia. Se Jesus liberasse apenas uma palavra, o meu servo será curado. E diante dessa palavra, posso orar? Amém, com certeza.
Alamantio forgue asturia teria provinarabia. No poder, na autoridade do nome de Jesus, assim como aquele centurião recebeu uma palavra de Jesus e o seu servo foi curado remotamente. Eu creio agora que o Senhor visita, não importa onde você esteja, qual seja a situação, qual seja a enfermidade, eu creio no milagre poderoso, que o Senhor possa tocar agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, que toda enfermidade, que todo mal, que seja doença, qual seja a ordem espiritual, física ou emocional, que você seja curado, que seja restaurado, que eu creio no poder, no nome de Jesus, que Deus ele faz nova todas as coisas, porque não existe nada difícil, nem impossível que o Senhor não possa fazer. Eu ordeno agora, toda enfermidade, toda dor, todo mal, saia agora no poder, na autoridade do nome de Jesus, seja curado agora no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui. Resgatando valores. Ele está aqui. Glória a Deus. Missionária Zilda Araújo. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Deus seja louvado e engrandecido na sua vida e através da sua vida e da sua família. Amém, pastor Ivan. Foi uma honra tê-lo, senhor, mais uma vez aqui comigo, amém, contando essas experiências maravilhosas. Sou apaixonada por algo novo, que não é tão novo, Jesus cura desde muito tempo, sim, desde sempre, mas que hoje acontece no meio do povo de Deus, às vezes é novo. Quando alguém é curado de um câncer, quando alguém é curado de um HIV, porque eu creio em tudo isso que Jesus cura. Jesus me curou também 13 pedras no rim, 2 pedras na vesícula. Deus me curou instantaneamente em um congresso do coral, aonde o maestro na nossa época era o nosso irmão Silvio, esposo da nossa irmã Cleonice, aqui na nossa cidade de Boituva, no centro de eventos. Eu não me lembro o ano, mas Jesus me curou. Eu já estava pronta. Muitos vão conhecer o Dr. Paulo Urso. Eu estava com uma cirurgia marcada, prontinha. Naquela época, não era laser, não existia essa. Existia, mas era muito caro, era para quem era muito rico. Então, eu ia fazer 3 cortes. E eu muito magrinha, não queria ter aquelas cicatrizes feias. E meu pai orou, nós oramos, nós fizemos campanha. Eu estou contando isso aqui para complementar, sim, tudo aquilo que eu vivi. Glória a Deus. Que eu passei. E eu nunca contei isso. Mas Jesus me curou naquela noite, no culto, na festividade do coral, na nossa Igreja Assembleia de Deus, que estava sob a direção do pastor João Agripino na época. E aquele pastor que veio de Sorocaba, que eu também não me recordo quem era, ele chamou os enfermos para a frente. E eu fui, porque eu ia fazer cirurgia na segunda-feira. Isso é domingo. E eu fui. E eu cheguei lá e falei, Senhor, estou aqui, faça em mim a tua vontade. Porque eu já havia muito tempo sofrendo com aquelas pedras no rim. Muitas pedras, 13. 13 pedras. Ela não ia sair, ela só com cirurgia. Então eu sofria muita cólica renal. E aquele dia eu fui com muita fé para o altar, e quando aquele pastor liberou aquela palavra, e ele falava pedras no rim, coração, pessoas que estão infartando, e começou a citar órgãos do corpo, ele foi orando, e na medida que ele orou, acredite se você quiser, eu estou aqui, graças a Deus, sem nenhuma cirurgia, e na segunda-feira eu fui para fazer essa cirurgia, isso estava marcada. Aqui no nosso... Estava marcada aqui no Hospital São Luís, isso.
Eu não tinha nenhum filho ainda, então eu não Meu queria Deus do passar por céu. cirurgia. E naquele dia, na segunda-feira, às 7 da manhã, meu esposo me levou, minha mãe também estava junto, e eu lembro até hoje que o doutor Paulo falou, vamos tirar mais um raio-x. Aí descemos aqui para Policlin, não me lembro muito bem, mas era um lugar que tirava raio-x, que era tudo pelo convênio. Aí ele falou assim, eu acho que a máquina está com problema, tire outra. Tirou. Não, primeiro eu tirei no hospital, ele achou que estava com problema, mandou eu vir para o particular. Tirei, nada, levei lá para ele, meu marido levou. Cadê? Ele falou, mas espera um pouquinho. Pegou assim e ficou olhando o raio-x. Mas calma aí, alguma coisa está errado. Errado nada, ele não sabia que tinha acontecido na noite anterior. Jesus chegou primeiro. Ele olhou de novo e eu lá pronta, já vestida para a cirurgia. Né? Meu esposo estava na mesa ouvindo ele, mas não dá para operar, eu não estou enxergando nada aqui. Aí coloca aquela ampola que dói muito, né? Para clarear, para fazer os exames. Não tinha pedra. As pedras simplesmente, pum, sumiu. Jesus me curou. E curou instantaneamente de pedra no rim e pedra na vesícula, porque ele tem esse poder. E eu criei no poder da oração. Entende que eu tinha fé, mas era tantos anos sofrendo que talvez ia acontecer. Eu estava crendo na cirurgia, mas Jesus provou e mostrou para mim que ele cura. Então, eu tenho fé, pastor Ivan, que Jesus não mudou. Ele muda? Não. Continua o mesmo, né? Ele mesmo ontem e hoje Ontem, será eternamente. eternamente. Hebreus 13, versículo Que 8. seja uma pedra no rim, que seja um câncer, que seja uma úlcera, que seja o que for. Se você crê, você também pode estar curado. Amém, pastor Ivan? Amém. Eu quero agradecer poderosamente a Deus pela vida do Agradeço a Senhor. sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Que o Senhor Jesus continue te usando com essa graça, com essa sabedoria, com essa disponibilidade e tendo essa fé impactante para ministrar curas para centenas de pessoas. Foi um prazer, foi uma honra recebê-lo aqui no Resgatando Valores. Eu quero mandar um abraço caloroso para minha irmã missionária Josieda, que não pôde estar aqui, mas permitiu o esposo vir aqui contar esse lindo testemunho de fé, de comunhão, de transformação, de superação. Um abraço aos filhos do nosso irmão que também estão aí, né, vendo esse lindo testemunho a qual Deus fez na vida do pai. Enfim, a toda a família, a toda a igreja que o senhor ali da Madureira, né? A Assembleia de Deus, não estou pastoreando no momento, Sim. mas sou um dos pastores da Assembleia de Deus Madureira, Ministério Vila Alzira, Santo André. Uau! Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos de Santo André. E pega esse link e manda para mais pessoas. Não fica só em você esses milagres, essas bênçãos. Distribuam, derramam na vida de mais pessoas, dizendo que Jesus Cristo continua curando, salvando e libertando. Só para reforçar que antes da cura, queira ser salvo. Porque lá na glória nós teremos corpo transformado pelo Senhor Jesus. Eu termino esse podcast com muita gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim, por você, lá na cruz do Calvário. E o que foi que Ele fez? Ele morreu sendo inocente para perdoar os nossos pecados e nos dar o direito de salvação. Eu quero agradecer carinhosamente a cada inscrito. Continua se inscrevendo, dando seu like, ativando o sininho para você receber outras informações. Lembrando também que o nosso pastor Ivan tem um canal no YouTube, né, pastor? Fala aí um pouquinho do seu canal, como é o nome do seu canal. Sim, Palavra Cast. Palavra Cast. Palavra Cast, gente. É um canal divulgador da Palavra de Deus. Temos levado várias pessoas do mesmo segmento, né? Testemunho, cura, milagre, tem de tudo um pouco. Que bênção, que bênção. Nos ajude, nos siga, compartilhe, dê seu like, glória a Deus. Isso, é muito bom, porque aqui a gente não... Faça parte, não somos concorrentes. Não concorrentes, não competimos, porque aqui é reino. Quem tem compromisso com o reino não tem disputa. Quem disputa é o mundo, que não conhece o poder de Deus. Vai estar lá, Palavra Cast, pastor Ivan Azevedo. Palavra Cast, pastor Ivan Azevedo. Isso. Siga ele lá e seja também abençoado no nome poderoso de Jesus. E na descrição desse vídeo estará o Instagram do nosso pastor Ivan. Quer receber algo mais específico sobre
a cura, Sim. entra em contato com ele. O senhor responde lá? Sim, sim. Ah, tá. Decisão muda destino. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço caloroso a todos os meus irmãos, de perto, de longe. Diga para mim de que cidade, de que país que você está me vendo, nos assistindo aqui no Resgatando Valores. É muito importante para mim saber aonde os testemunhos estão chegando. Seja um colaborador desta obra. E não é dinheiro, mas é que você envia para mais pessoas. Dê seu like, faça seu comentário, faça seu pedido de oração também. Jesus continua fazendo, gente, milagres, prodígios e maravilha. Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de alegria e gratidão por tudo que Jesus já fez pelas nossas vidas, porque enquanto eu confio, Ele faz. Recebam todos meu carinho, meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.